Olá, bem-vindo ao canal Andando nas Escrituras. Ajude-nos a levarmos a palavra de Deus, compartilhando, se inscrevendo, curtindo o vídeo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente ao nosso mini curso de soteriologia, entendendo o processo salvífico em 5 pontos ou 5 passos. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto desse nosso mini curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema Deus atrai, porém com liberdade. Deus atrai, porém com liberdade. Aqui nós vamos ver um pouco acerca da graça a qual Deus ele oferta ao pecador. Deus ele oferece essa graça ao pecador. Oferece de tal forma a qual Deus ele vai ao encontro do pecador. Pecador esse que se encontra morto, ou seja, separado de Deus em seus delitos e pecados. Pois bem, nesse segundo ponto nós vamos aprender um pouco acerca da situação do homem e da necessidade a qual o homem tem de Deus ir até ele. Quando nós lemos o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós observamos que o homem, o ser humano, ele se encontra em situação de morte. Todo ser humano ele se encontra morto, afastado de Deus. Essa é a situação humana. E isso porque todo ser humano ele vem de Adão. Ele é descendente de Adão. E todos nós sabemos que Adão, ao pecar, ele morre, ou seja, ele se afasta de Deus. Há uma ruptura de aliança, de comunhão com Deus. E quando nós observamos o homem após a sua queda, nós podemos observar que essa morte, ou seja, esse afastamento de Deus, trouxe ao homem sérias consequências. A partir do momento que Adão ele peca, ele cai e ele morre espiritualmente, pois a morte ali inicialmente não foi a morte física, porque Adão continuou vivendo. Todos nós sabemos disso. Adão ele não morreu inicialmente fisicamente, não. Ele morreu espiritualmente, que é o afastamento de Deus. Essa é a pior morte, é o afastamento de Deus. Então Adão ali, ao se afastar de Deus, ele morre espiritualmente. O pecado ali, ele atinge o homem de uma forma terrível. Quando nós lemos, como eu falei, o livro de Efésios, a Bíblia, logo no versículo 1 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia revela que o homem ele está morto. E essa morte do homem é uma morte que significa ele está totalmente depravado. A depravação, ela tocou em todo o ser humano. A depravação, ela tocou em todo o ser humano, todo o ser do homem. Ela tocou nos sentimentos, nas emoções, na razão. A depravação tocou em todo o ser do homem. Ou seja, não há uma menor partícula do corpo humano que não tenha sido tocada pelo pecado. Isso é a depravação total. Todo ser humano ele foi atingido pelo pecado. Isso é a morte espiritual. Porém, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos observar que mesmo o homem estando em situação de depravação total,
a gente pode observar que Adão, quando ele peca e cai e se afasta de Deus, Deus costumeiramente descia no findar da tarde para caminhar no jardim com a sua criação. Quando Deus desce nesse dia ao qual Adão peca, a Bíblia revela que Deus ele fala e Adão ouve. Deus fala e Adão ele ouve. Adão ali ele já tinha pecado, ele já tinha caído, ele já estava morto espiritualmente. Porém, a depravação total, ela não quer dizer que é uma morte a qual a pessoa não tem através da graça de Deus, que é esse o ir de Deus ao encontro do homem. A Bíblia revela que mesmo o homem morto, a graça ela tem o poder de comunicar com o homem que há uma esperança para ele. E nós podemos ver isso ali no início, em Gênesis mesmo, pois Deus ele desce, fala com Adão e Adão ouve Deus. Se a depravação total fosse uma situação a qual o homem não tinha solução nenhuma de ouvir, não era para Adão ter ouvido a voz de Deus. E a Bíblia revela que Adão ouviu a voz de Deus. E ainda no livro do Gênesis nós podemos observar que Caim ele mata seu irmão Abel, porém antes de Caim matar o seu irmão Abel, Deus ele fala para Caim: Caim, cuidado, o pecado está à tua porta, porém cabe a ti dominá-lo. Ou seja, o homem, mesmo depravado totalmente, todo o seu ser mergulhado em pecado, essa depravação não tira do homem uma pequena partícula dada pela graça desse homem responder com fé a voz de Deus dizendo: não faça isso, há uma solução de reconciliação e assim por diante. Ou seja, a depravação total não tira do homem, por intermédio da graça, o poder do homem poder tomar ainda algumas pequenas decisões. Uma ilustração importante que eu vejo é um carro. A pessoa ela tem um carro, sofre um acidente, o carro fica totalmente destruído, porém ainda está ali aquele carro. Ele não foi consumido, apagado, ele não virou pó. Assim é o homem ele está morto espiritualmente, está totalmente depravado, está separado de Deus. Porém, mesmo afundado em toda essa situação, através da graça de Deus, ele pode ainda ouvir a voz de Deus. Pois bem, Deus ele vai ao pecador oferecer-lhe sua graça. Em Apocalipse 3:20 a gente vê isso. Deus ele é o agente que vai até o pecador oferecer a graça dele. O homem ele não consegue fazer nada sem a graça de Deus. Esse ponto 2 do nosso minicurso, ele vem especificamente falar sobre isso. Deus ele atrai o homem, porém com liberdade. Deus ele não força o homem a nenhum tipo de situação. De jeito nenhum, Deus não força o homem. O homem é a coroa da criação de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Porém, Deus em nenhum momento ele força o homem a servi-lo, a aceitar o Filho dele como único e suficiente Salvador. Não, Deus não força nenhuma situação. Porém, Deus ele
ama tanto a sua criação que ele atrai o homem através da sua graça. Deus, ele fica a todo momento ofertando a sua graça ao homem. A todo momento Deus está ali com a sua graça tocando na mente do homem, falando ao coração do homem através do evangelho, através da sua palavra. Porém, o homem, ele, mesmo morto, ele tem a liberdade de dizer sim ou não a essa graça de Deus. Eu fico maravilhado porque Efésios, no capítulo 2, o verso 1 ao 10, ele vem nos mostrar que o homem, ele está morto espiritualmente. Aí a gente pode observar, vamos fazer aqui uma pequena comparação. Digamos que hoje nós temos vários e vários cemitérios. Qual homem teria coragem de ir lá no cemitério para tirar da tumba um morto? E não só um morto, mas alguém que lhe fez tanto mal, alguém que lhe causou terríveis, sérias situações horríveis, horrendas. Nenhum homem teria coragem de ir em um cemitério, cavar 7 palmos de areia para retirar de lá um defunto que lhe causou sérios prejuízos, danos, enfim. Porém, a Bíblia diz que Deus, ele faz isso, fez, faz e fará sempre isso. Deus, ele vai ao homem morto, sepultado em delitos e pecados, e oferta graça a esse morto. E a graça de Deus é tão extraordinária que ela tem o poder de comunicar com o morto que ainda há solução para ele e para ela. E é óbvio que esse morto que eu estou falando aqui não é a pessoa morta fisicamente, mas é a pessoa morta espiritualmente, afastada de Deus, carente de Cristo. A voz de Deus, pela graça dele, ainda chama os mortos para receber vida. Mateus 11, 28, João 7, 37, vem nos respaldar acerca disso. A voz de Deus chama os mortos para receber vida. Que nós, que você, que a nação mundial, ela venha a entender que há solução ainda. Há solução para aquele que fisicamente ainda está vivo, porém morto em todo tipo de delito e pecado. Ainda há solução. A graça de Deus, ela tem esse poder e ela está a todo momento atraindo os pecadores para a cruz de Cristo. Deus a todo momento está indo ao encontro dos mortos, oferecer-lhe vida, oferecer-lhe salvação, oferecer-lhe redenção em Cristo Jesus. Nenhum ser humano qual ainda vive fisicamente, ele pode dizer que não há mais solução para ele ou para ela. Porque enquanto a pessoa vive fisicamente, independente da situação a qual ela se encontra, independente do pecado o qual ela pratica, a graça de Deus, ela tem o poder de limpar esse mais vil pecador. A palavra de Deus, ela diz que onde abundou o pecado,
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa graça, ela não só atrai, mas se o homem, com a liberdade a qual ele tem, disser sim a essa graça, esse homem pode mudar de vida e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Ter uma história reescrita pela graça de Deus em sua vida. E assim eu quero encerrar essa aula no nosso segundo ponto do nosso mini curso Entendendo o Processo Salvífico, que você possa entender que você é livre para dizer sim ou não à graça de Deus. Você, sem Cristo, está morto espiritualmente. Pode ter certeza disso. Ninguém é vivo espiritualmente afastado de Deus. Ninguém é vivo espiritualmente afastado de Deus, pois a verdadeira vida espiritual só Deus pode dar. Porém, entenda que se você hoje, se você nesse momento qual está ouvindo esse estudo, essa aula, se você decidir aí aceitar ao Filho de Deus como seu Salvador, você vai sair da morte e vai entrar na vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus possa cada dia mais esclarecer você e que você possa cada dia mais, se você já serve a Cristo, continuar servindo. Se você não serve, erguer a mão e dizer sim a esse Jesus que é lindo e maravilhoso. Deus te abençoe, no nome de Jesus.